Glória a Deus, é uma honra poder compartilhar com você as Escrituras, poder ministrar uma palavra para você. E nesse dia, eu quero ministrar a você talvez a parte mais importante, que é sobre a sua fé, sobre aquilo que você se deve guardar, guarde a sua fé. Então, nós temos vivido dias intensos, nós temos vivido dias de muita informação, nós temos vivido dias de muitas revelações, e eu sempre brinco que é uns dias parecidos com os dias de Jesus. Logo após Jesus morrer, apareceram muitos homens escrevendo acerca de Jesus. Mas havia uma regra para que o cânon, para que soubesse quais livros eram inspirados por Deus. E hoje nós temos o mesmo desafio. Nós temos muitas informações e nós precisamos voltar para as Escrituras para conferir de fato aquilo que procede e aquilo que não procede. Então eu quero aproveitar essa série de 5 vídeos para te ensinar algumas coisas para guardar a sua fé. Então eu quero começar lendo um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, que ele diz, o apóstolo Paulo ele diz assim, quanto a mim, eu estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O apóstolo Paulo, talvez essa seja uma declaração, ele está escrevendo a seu filho Timóteo, e ele está dando ali talvez as últimas palavras do seu ministério, mas existe algo muito interessante, que a primeira coisa é que ele ressalta toda a luta que ele teve pelo evangelho. Ele fala, eu combati o bom combate, eu completei a carreira. Ele está falando, eu não deixei nada para ser feito. E por último ele falou, eu guardei a fé. A primeira coisa que eu quero deixar claro nessa palavra de hoje é que o Espírito Santo ele está preocupado, ele está nos informando, ele está nos alertando. Né? Talvez a palavra preocupação soa como algo ruim, né? Nossa, mas o Espírito Santo está preocupado? Não, mas o Espírito Santo está nos alertando, é a melhor palavra, para que nós venhamos nos atentar para os últimos dias. Porque os últimos dias, existem algumas características dos últimos dias. Então, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 1 de Timóteo, ele fala, Timóteo, quando eu fui para Macedônia, eu te deixei em Éfeso para você combater alguns falsos ensinos, algumas fábulas, alguns ensinamentos judaicos, homens, uns que facilitavam a fé, outros que queriam dificultar a fé. Então, Deus nos dias do apóstolo Paulo, a história é a mesma. Nós vemos homens querendo dificultar o acesso que Cristo já percorreu a salvação, e nós vemos homens também facilitando as coisas aonde não se deve facilitar. Talvez você pense, meu Deus, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir pelo caminho fácil ou pelo caminho difícil? Não, você precisa ir pelo caminho de Cristo. E para isso nós precisamos examinar as Escrituras. Nós precisamos combater o bom combate. Nós precisamos ter uma luta diária de leitura das Escrituras para que nós possamos chegar num lugar, qual é esse lugar? Diante de Cristo Jesus. E não sermos surpreendidos com uma vida que foi fundamentada em falsos ensinos. Muitas pessoas que andam conosco vieram de outras denominações e aprenderam muitas coisas em outros lugares. E muitos desses ensinamentos não são fundamentados nas Escrituras. Eu também vim de uma outra denominação, e eu não estou aqui falando que Casa do Leão é uma igreja exclusiva, que todo o nosso ensino, mas todo o nosso ensino e tudo aquilo que nós ensinamos, ele deve estar respaldado na Bíblia. Porque a Bíblia é o livro que foi deixado a nós. A Bíblia é a régua, é o padrão, não são as nossas experiências. As nossas experiências servem para nos nutrir, para nos despertar, mas a Bíblia é uma referência para que nós possamos assim construir a nossa vida cristã de forma saudável a partir de uma régua, a partir de um limiar, a partir de um ponto, que é as Escrituras. E eu acho tão interessante que o apóstolo Paulo, eu quero começar falando sobre isso, que o apóstolo Paulo ele está sempre preocupado em combater o falso ensino. Satanás, irmãos, ele sabe que ele não pode lutar contra Deus. O diabo nunca quis ser maior do que Deus. Não tem nenhum versículo na Bíblia. A Bíblia não dá nem tanta referência ao diabo. Se você pegar toda a Bíblia tem um capítulo que está falando do diabo. E mesmo assim não está falando de forma direta. Está falando do rei de Tiro, que é Ezequiel. Então deixa eu te explicar uma coisa para você, Ezequiel 28. Então você vai pegar a Bíblia, você vai descobrir que Deus não está preocupado com o diabo. Se Deus estivesse preocupado propriamente com as artimanhas do diabo, ele teria deixado um manual para que nós lutássemos contra o diabo.
Mas Deus não fez isso. A Bíblia é um manual de como nós nos comportarmos para honrarmos a Deus. E uma vez que nós honrarmos a Deus, sabe o que vai acontecer conosco? Nós vamos vencer as obras do mal, as obras das trevas. Então, a gente vê na Idade Média surgindo uma figura de um demônio com chifre, com uma coisa horrorosa, para causar medo, né, nos cristãos. Para quê? Para induzi-los a uma prática congregacional. Então nós vemos a igreja católica usando a indulgência. Como que eles faziam para ter mais indulgência? Eles criavam medo no coração das pessoas com o inferno. Então desenharam um inferno, né, aquilo que a Bíblia já diria, de um lago, de sofrimento, de ranger de dentes. Então eles começaram a pegar isso e falaram: nós precisamos oprimir as pessoas com isso. Nós precisamos dar uma ênfase nisso. Para quê? Para que elas temam o inferno. E uma vez temendo o inferno, elas estarão dispostas a fazerem o que for preciso para herdarem o céu. Mas na verdade o que Deus espera de nós não é isso. O que Deus espera de nós é que nós venhamos ter um entendimento claro sobre de quem é Jesus, de qual é a sua obra, do que é o pecado, né? Qual é a relação que nós temos com o pecado. Eu acho tão lindo a Bíblia que a Bíblia não manda eu lutar contra o diabo, mas a Bíblia manda eu lutar contra a minha carne diariamente. Por quê? Porque Jesus, ele já sabia, ele já nos orientou. A única vez que você vai ver Jesus lutar contra o diabo é quando ele começa o ministério, que ele é tentado. E quem levou ele para ser tentado não foi o diabo, foi o próprio Espírito Santo. Então Jesus, ele vence o diabo, sabe aonde? Lá no deserto? Sim, quando ele rejeitou as propostas. Mas ele venceu ele mesmo na cruz. Né? E o diabo foi derrotado, a morte foi vencida, Jesus ressuscita. Por quê? Porque ele venceu ele mesmo. Então, nesses 5 vídeos, eu quero ensinar você, eu quero impartir o meu coração com você, para que você não viva baseado a sua vida no medo do inferno, mas que você viva a sua vida, sabe, ansiando por estar perto de Jesus. Para que você possa olhar para você, olhar para o seu coração e falar: poxa, eu preciso aprender a Bíblia, não é porque eu temo ir para o inferno, é porque eu preciso conhecer mais sobre o Deus que eu sirvo. Então o apóstolo Paulo, se a gente pegar, ele está falando: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé não me foi roubada. Então um cristão genuíno, ele tem algo para zelar. E o que ele precisa zelar? Não é o patrimônio, não são as riquezas, não são os relacionamentos, mas é a fé. Ele precisa chegar no fim da carreira e falar: eu fiz tudo que tinha que ser feito. E sabe o que aconteceu? A minha fé está intacta. E como manter uma fé intacta? Essa fé precisa estar bem fundamentada. Essa fé precisa estar bem fundamentada nos princípios bíblicos, nas escrituras. Essa fé precisa ter um entendimento, ela precisa alcançar não só o coração, mas a razão. Nós precisamos entender por que não fazemos. Nós precisamos entender por que oramos ou por que fazemos. Então o apóstolo Paulo está instruindo Timóteo. Ele está falando: Timóteo, olha, eu tenho visto homens naufragar na fé. Se tem uma coisa que Paulo poderia falar, é sobre naufrágio. Porque ele tinha sofrido alguns naufrágios. O apóstolo Paulo é tão interessante que, se você for ler Atos capítulo 27, ele sofre um naufrágio. E ele sabe que um navio não afunda de uma vez. Um navio afunda quando começa a entrar água, quando ele começa a entrar água, quando ele vai perdendo ali um pouco. E o que Paulo está falando, muitos estão perdendo a fé por causa de pequenas coisas, por causa de pequenos ensinamentos errados. São coisas que parecem imperceptíveis, mas que são inseridos no corpo da igreja e que fazem com que a fé cristã se torne um sincretismo religioso, uma mistura de crenças. Irmãos, Jesus, ele não veio para fundar várias religiões e depois misturar tudo. Isso é uma característica do anticristo, que vai ter uma unificação das religiões. O cristianismo é um padrão de vida que se baseia em Cristo Jesus, que nasceu como homem para mostrar à humanidade, que venceu o pecado, que venceu as tentações e que se entregou como um cordeiro para morrer e ressuscitar. Então a primeira coisa que eu quero te dizer é que você não vai perder a sua fé: hoje eu creio, amanhã eu não creio. Não, você vai perder a sua fé muitas vezes como um navio que afunda. Pequenas porções de águas que vão entrando, porções de mentiras que vão entrar no seu coração. O diabo, ele sabe que ele não pode lutar contra a igreja. Porque lembra do capítulo 16 de Mateus, que diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja?
Não é a igreja que está escondida com medo, atrás de uma porta. Ai meu Deus, será que o diabo vai nos pegar? Ai não, a Bíblia diz que é o inverso, o inferno está escondido com medo da igreja. A igreja não está escondida atrás de uma porta, a igreja está atacando. Então uma igreja dessa, ela não tem medo do diabo, e o diabo sabe, irmãos, que ele não pode parar a igreja. O fim da igreja é glorioso. João viu o futuro e ele disse que a noiva era linda. Então eu não tenho dúvida que a igreja vai chegar linda. O que eu tenho dúvida e eu trabalho é porque Paulo diz que muitos se perderiam nesse caminho. E se perderiam por quê? Porque naufragariam na fé, porque iam perdendo aos poucos. E como o diabo tem feito na nossa geração? Ele se infiltra dentro das igrejas e pega falsos ensinamentos. E como muitos homens hoje e muitos pastores não exercem o ministério apostólico, que o ministério apostólico ele guarda pelo princípio. É o que Paulo fala para Timóteo. Timóteo, eu te deixei aí para você combater. Irmãos, uma das características dos últimos dias é combater o falso ensino. E é sobre isso que nós vamos fundamentar. E é sobre isso que eu quero falar com você no próximo vídeo. Então no próximo vídeo eu quero fundamentar com vocês algo muito importante sobre os ensinamentos de Balaão. Como o diabo tem infiltrado dentro da igreja para destruir a igreja, para fazer com que o poder do evangelho seja diluído e que nós não venhamos ter uma vida plena, nem na nossa vida pessoal, nem na nossa vida espiritual e nem na nossa vida coletiva. Então vá para o próximo vídeo, não deixe de assistir e você vai descobrir como o ensinamento de Balaão pode estar destruindo a sua vida, pode estar destruindo a sua família e como pode estar destruindo a igreja local. Amém?